6h39, Jornal Clube News, segunda edição. Hoje a gente está feliz. Tem aqui a estreia de um novo quadro, viu, gente? É o nosso quadro Ergonomia em Foco. Você ouve agora na Clube News FM o quadro Ergonomia em Foco. Oferecimento Ergontech, ergonomia e sustentabilidade para transformar seu ambiente de trabalho. Muito bem! Para você que está acompanhando a gente, ouvindo, você também pode acompanhar assistindo. Jornal Clube News, segunda edição, com o nosso quadro Ergonomia em Foco, também no YouTube. Por lá, o nosso endereço é Rádio Clube News. Você que vai só ouvir, depois pode assistir, porque fica salvo, tá? Quinta-feira, uma estreia muito bacana. A gente vai ter um bate-papo a partir de agora com a Neide Dias. A Neide, gente, é fisioterapeuta, especialista em ergonomiano ao nosso quadro Ergonomia em Foco. No nosso quadro Ergonomia em Foco. Pode ser que você pense assim, mas o que será isso? Será que eu já ouvi falar? Olha, eu te garanto que sim, viu? Eu te garanto que sim. Para você que está ouvindo a gente e está aí se perguntando, o que é ergonomia, gente? Pessoal, a ergonomia é a ciência que estuda a interação entre o ser humano e o seu ambiente de trabalho. Quem é que não tem interesse nisso, hein? Buscando sempre adaptar as condições laborais para garantir conforto, segurança e eficiência. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios e a importância da ergonomia. A gente vai conversar a partir de agora com a Neide Dias. Ela vai explicar os detalhes para a gente sobre a ergonomia. Antes de tudo, Neide, eu estou muito feliz em receber você e em ter um quadro para que a gente possa aqui levar para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, para os nossos internautas sobre a ergonomia, que muita gente, por nome, não sabe o que significa, mas que a partir de agora vai entender que a gente tem que estar sempre ali alinhado. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Joelma. Muito obrigada. Eu que agradeço. Falar de ergonomia para mim é sempre um prazer. Eu amo ergonomia, adoro fazer ergonomia e adoro trabalhar com ergonomia. E você é fisioterapeuta, especialista em ergonomiano, é isso mesmo? Em ergonomia. Em ergonomia, isso. Né? Ah, em ergonomia. É porque juntou aqui tudo e eu disse, não, deixa eu corrigir aqui. Fisioterapeuta, especialista em ergonomia. Bom demais, viu? E aí, como eu falei no início, Inês, tá certo, né? Tá. É o ambiente de trabalho, que é um fator essencial aí para garantir o bem-estar. E a ergonomia tá ali aliada. Sim, a ergonomia hoje ela está em todos os ambientes. Ela está na casa do ouvinte, ela está no trabalho do ouvinte, ela está em todos os ambientes onde eventualmente se encontra uma pessoa. E muitas vezes a gente hoje, como a gente chega no ambiente de trabalho, você só simplesmente chega, senta e começa a trabalhar. Mas quando a gente fala de ergonomia, é importante lembrar que ela está em todos os ambientes, que nem a gente falou, mas lembrando de outro detalhe, que esses ambientes não é só no trabalho. Esses ambientes vai estar, por exemplo, estou fazendo uma caminhada, estou fazendo exercício físico, não interessa o que eu esteja fazendo, a ergonomia tem que estar presente. Porque a ergonomia ela é uma interação entre pessoa e ambiente. Eu sempre vou estar adaptada ao meu ambiente para que eu consiga estar bem. E muitas vezes, quando a gente fala de ergonomia, as pessoas associam a ergonomia somente a espaço, como posto de trabalho, como mobília do posto de trabalho, como você pode sentar, como você pode levantar. Isso é só uma parte da ergonomia. A ergonomia ela está na iluminação, a ergonomia está na cor da parede que está ali no seu ambiente, a ergonomia está em todo aquele ambiente a qual você tem que se adaptar para você desenvolver uma função. É tanto que ela é fator essencial para garantir aí o bem-estar da saúde e produtividade dos colaboradores. A NR31, para nossa maior satisfação e felicidade, em 2022, ela foi atualizada.
Então, quando essa atualização aconteceu, que foi em janeiro de 2022, que foi realmente o boom da ergonomia para que todas as empresas fossem adequadas nesse sentido, a nova atualização ela nos traz um cenário onde o empregado e o colaborador eles são como se fosse um parceiro, mas um parceiro que tem que andar juntos. O que não acontecia num cenário anterior. A gente tinha um documento onde você entregaria um laudo para a empresa só tinha essa obrigatoriedade a partir de 10 funcionários na empresa, não tinha obrigatoriedade se tivesse um funcionário, lembrando que esse funcionário estava correndo o mesmo risco daqueles 10, independentemente, porque ele estava trabalhando, desenvolvendo a função dele. Mas aí isso era dado uma dispensa, o Ministério do Trabalho e Emprego não fazia essa fiscalização, só quando acontecia algo. Hoje não. Hoje, a partir o CLT tem uma assinatura, só tem um funcionário, só tem uma função. Essa função, ela passou a ser obrigatoriamente fiscalizada e ela tem que ter dado o diagnóstico. Esse risco, ele é que grau? 2, 3, ele precisa ser de uma intervenção para que aquele colaborador não saia daquele espaço, do ambiente de trabalho, com alguma patologia. Então, quando a gente fala de ergonomia, é importante lembrar que a ergonomia ela está em todos os locais. Ela está na academia, ela está na casa do colaborador, ela está na hora de dormir, ela está na hora de acordar, como eu vou me levantar da minha cama, como é que eu vou dormir, como eu vou deitar, enfim. Em todos os ambientes a gente encontra ergonomia. E a parte mais interessante disso é que quando a gente faz ela de uma forma correta, ajustada e adequada no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue trazer não só ali a parte que o colaborador vai ficar feliz em ficar saudável, que isso é uma parte principal, mas a produtividade da empresa que você consegue ali aumentar. E aí a gente tem a redução do absenteísmo. Com certeza, essa é a parte que a gente consegue deixar dentro das empresas, que a gente tem ali a felicidade de dizer, poxa, meu trabalho aqui teve um resultado legal. Aqui eu consigo realmente ver o resultado daquilo que eu estou fazendo inicialmente. Quando a gente fala de redução do absenteísmo, gente, principalmente para quem está ouvindo a gente e é empresário e é empregador, a gente está falando de funcionários mais saudáveis, né? Porque funcionários saudáveis, eles se afastam menos por problemas de saúde relacionados ao próprio trabalho e aí uma diminuição de custos, como afastamentos e substituições dos colaboradores, ou seja, traz melhoria na qualidade de vida no trabalho. Sim. Uma parte interessante, vamos dar um exemplo. Por favor. Um colaborador tem uma empresa X que tem 10 colaboradores. Daqueles 10 colaboradores ali, 2 colaboradores ficaram doentes. Eles desenvolvem a função na parte administrativa. Sendo que ficariam 6 colaboradores na parte administrativa. Vai ficar 4 fazendo aquele trabalho que 6 fariam ali naquele dia. Só que esses colaboradores foram afastados por 10 dias, por 15 dias. E aí, quando isso acontece, o que a gente vai fazer aqui? Além do colaborador que está saindo, que está afastado, eu também estou sobrecarregando o meu colaborador que ficou. Então, automaticamente, a empresa não vai perder só porque o colaborador foi afastado. Mas ele também vai ter prejuízo porque o colaborador que ficou, ele não vai dar conta de entregar aquela demanda, ele vai ficar sobrecarregado e o risco patológico dele vai ser maior. Então, automaticamente, na função da administração daquela empresa, aquele administrativo vai estar totalmente com o problema total, ali não só dos 2 colaboradores, mas nos 6 colaboradores. Então, a importância disso é que a gente tenha o cuidado sempre de estar visualizando que, lógico que nem toda empresa vai ter alguém que possa substituir, sei lá, o colaborador que está doente. Isso não é o passo correto. Eu não vou ficar com uma pessoa de carteira assinada só para substituição. Isso não faz sentido. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que trabalhar dentro da empresa dela com um cronograma de prevenção de risco, onde eu consiga ali reduzir os riscos para que os colaboradores, que eventualmente eram 6, continuem sendo 6. Não precisa ter afastamento do trabalho, que é o que a Joelma falou anteriormente, que é a questão do absenteísmo.
Então, esse exemplo, eu gosto sempre de dar ele dessa forma, porque as pessoas às vezes acham, fulano ficou doente, vai voltar, daqui a 15 dias ele volta. Só que muitas vezes você chega numa empresa, por exemplo, e você detecta que lá tem várias pessoas que estão afastadas do ambiente de trabalho. E aí você chega no setor, o setor está cheio de problema pelo seguinte fato. Tem muito trabalho, os colaboradores que estão não dão conta do que tem para fazer por conta da sobrecarga. Porque tem 3, 4 pessoas que estão afastadas ali. Então é importante que você, ao invés de você tentar resolver o problema com os 4 que ficaram, você tentar resolver o problema com os 6, que isso vai custar mais barato para você. Porque hoje existem N formas de você fazer isso. Por exemplo, grau 2, você pode fazer a prevenção de risco, não necessariamente você tem que fazer ali diariamente, você pode fazer uma vez na semana, com todos os colaboradores dos setores. Vai em cada setor, faz de repente uma ginástica laboral, orienta todos os colaboradores de como eles podem fazer ali diariamente. Não precisa você estar lá presente diariamente, mas a cada 30 dias você pode fazer uma avaliação, uma reavaliação. Gente, tem tanta forma simples de você fazer essa avaliação. Não precisa estar presente com o colaborador para fazer essa avaliação hoje. Você pode mandar um questionário, colocando ali os pontos que você viu que tinha problema anteriores, e você vai conseguir ali pegar naquele diagnóstico, naquele cenário ali, o que de fato melhorou, onde está precisando você focar mais com aquele risco. Que o risco de, sei lá, a operação tem, todo mundo está com dor nas costas, um exemplo. Está com dor nas costas e tem, pela tarde, sei lá, 6 horas da tarde, está todo mundo com o pezinho ali um pouco inchado. Está na cadeira ali. Aí você vai ver, tem outras coisas. O colaborador ficou durante 8 horas de trabalho, ele não conseguiu tirar uma pausa, porque às vezes falta orientação. O colaborador não levantou, não tomou água suficiente. Não foi ao banheiro. Não foi ao banheiro. Então, quando a gente vê isso, lógico que a prevenção de risco inclui você orientar o colaborador, ter um treinamento prévio para que ele entenda que existem coisas que ele tem que fazer. E lógico, a saúde do trabalhador, a empresa ela tem que oferecer a prevenção de risco dentro da empresa para todos os colaboradores. Tem uma pessoa, um profissional que vai ser determinado para fazer, mas a minha saúde eu tenho que cuidar. Então, quando eu recebo que a empresa está me dando a oportunidade de fazer, esse colaborador também, em contrapartida, ele tem a obrigatoriedade de fazer. E aí, muitas vezes, o colaborador também diz, eu vou fazer não, eu estou bem. E aí, de repente, 3 meses depois, o cara aparece com uma dor na coluna, sem tamanho ali, que já está lesionado. E aí, quando a gente vai ver por que ele adoeceu, ele não fazia a ginástica laboral adequada. Então, a ginástica laboral é só um dos fatores que podem melhorar a qualidade de vida. A gente tem treinamento, a gente tem dinâmicas, a gente tem programas às quais a gente pode colocar dentro da empresa, que o colaborador vai se sentir à vontade, vai se sentir, a empresa está me valorizando, eu posso fazer isso aqui, eu consigo fazer com que... Por exemplo, a blitz postural é uma parte interessante dentro de uma empresa, quando você vai colocar. O que é a blitz postural? A blitz postural, ela é como se eu chegasse, por exemplo, aqui na rádio, um horário... Você viu que a Ana Penafiel já se arrumou, né? Você viu sentar. Aqui que a nossa Ana Penafiel já se ajustou. Que anteriormente você tenha passado ali e entregado para aquele local, para aqueles funcionários que estão ali, que ele tem um treinamento antes. Ele vai entender como ele vai ficar, como a forma de sentar, qual o formato que ele tem que ter o computador dele, a altura, vai estar tudo normal. Só que aí esse colaborador, ele é aquele que não liga para isso. Ele chega, ele senta, ele fica lá todo torto na cadeira, ele não ajusta a cadeira, ele não liga para esses detalhes. Você sabe que chegou uma participação aqui da Jaqueline falando de uma coisa parecida, Neide, por isso que eu te interrompi para falar. Ela disse, boa noite, Joelma, estou voltando para casa e acompanhando o programa. Um beijo para você, Jaqueline, muito obrigada. E ela disse, estou ouvindo a convidada falar sobre postura e ergonomia. Eu tenho 2 empregos, trabalho numa empresa presencial e no outro horário, home office, em minha casa. E lá
tem uma profissional que atua na área de ergonomia. E isso me ajudou a ter uma postura correta em casa, no meu trabalho home office, onde eu sofria muito com dores nas costas e nas mãos. Olha aí. Porque Ela a dor... levou de um para o outro. Como você falou no começo, não é só no trabalho empresa, né? Levou para casa, para a vida. Muito obrigada, Jaqueline, pela sua participação. Até porque hoje o trabalho em home office ele virou um modelo novo de trabalho. Sim. Desde a pandemia. Então, essas pessoas, automaticamente, elas vão ter o que ali no trabalho delas? O que que elas vão ter? O empregador, ele tem por obrigação entregar o posto de trabalho adequado, mesmo ele estando em home office. Ah, ele está em home office, o que que eu tenho que oferecer? Ele trabalha como? É um trabalho administrativo? Geralmente é na tecnologia. Então, eu tenho que oferecer uma cadeira ergonômica, uma mesa ergonômica, um computador com a altura adequada ergonomicamente, um apoio de pés, um apoio de punho, um mouse com apoio, um teclado com apoio. Ou seja, eu tenho que entregar isso para ele. Não só isso, eu tenho que explicar para ele como ele pode utilizar isso. Como é que ele pode sentar na frente do computador, simplesmente sentou e fez? Não é bem assim. Eu tenho que dar esse treinamento prévio antes dele iniciar a função. E em seguida, eu posso dizer para ele, dentro desse treinamento, eu vou dizer, olha, a cada 1 hora de trabalho, você vai levantar por 3 a 5 minutos. Não vai para o celular, porque isso é tela. É uma observação que a gente sempre faz. Importante, viu, Neide? Importante. Porque se eu saio da frente do meu computador, eu vou fazer, 5 minutos de pausa. E aí eu vou para a tela do celular, isso vai me levar para onde? Vai me levar para a tela novamente. Então, eu não vou conseguir ter o descanso que preciso ali para o meu olho. Não vai. Eu vou continuar na tela. Então, a mesma coisa de eu não ter levantado, melhor ficar lá. Então, é importante isso. Outra coisa que é muito importante no ambiente de trabalho, Joelma, a gente falando sobre isso, é a água. Por que eu tenho que tomar água? É só quando eu estou com muita sede? Não. Eu tenho que tomar água a cada 30 minutos. Ou então no máximo, no mínimo a cada 1 hora. E é importante eu fazer isso por 2 motivos. Eu posso ter enxaqueca, se eu ficar desidratado. Muitas vezes, no ambiente de trabalho, tem muita gente que você chega para fazer, quando você faz o diagnóstico, você detecta que tem muita gente que está com dor de cabeça. E aí você vai pensar, será que tem um diagnóstico de enxaqueca? Não, não tenho, doutora, não tenho diagnóstico de enxaqueca, mas tenho muita dor de cabeça. Beleza. E aí você orienta a ele a começar a fazer uso da sua garrafinha de água ali, e ele começa a desaparecer as dores de cabeça. E vira um hábito saudável. Um hábito saudável. Outra coisa que acontece muito é porque às vezes ele está sentado inadequadamente, fica com o trapézio muito aderido, e aí o que acontece? Ele começa a ter também dores de cabeça. Porque, para quem não sabe, a enxaqueca ela pode acontecer por irradiação de trapézio. O seu trapézio está lá, está muito tenso, você está muito tenso no seu trabalho, ali você não levanta, você não sai da frente do computador, você fica 2, 3 horas sem sair dali, fazendo a mesma coisa. Além da monotonia que você vai ter, que você vai se irritar, você vai ter sim uma dor de cabeça, por vários fatores. O olho vai começar a ficar com ressecamento, você vai começar a ter que usar colírio. Às vezes a luz do computador não está adequada. E aí você tem que fazer com que essa luz fique, a luz azul, que hoje é uma das coisas que a gente mais pede, que os empresários tenham esse cuidado de estar fazendo isso, quando a gente não encontra, tem que ser colocada. O sentar desse colaborador tem que estar sempre ajustado, tem que ter todas as recomendações ergonômicas ali que ele tem que obedecer, mas não só por obedecer porque está se prevenindo de um laudo, não. É porque o colaborador está correndo risco mesmo. Quando a Jaqueline falou de dores nas mãos, ela começou, se ela estava sentindo as dores nas mãos, ela estava caminhando para ter uma lesão por esforço repetitivo. Então, como é que eu previno a LE? A cada 1 hora trabalhada, eu posso fazer alguns exercícios básicos. Isso aqui, ó. Não dói. É prevenção. É prevenção. É prevenção. Olha. É rápido. Você que ligou agora, a gente está no YouTube também, tá?
Não tem. A Neide está fazendo aqui uns movimentos bem fáceis e depois você pode conferir por lá. Hoje, a estreia do nosso quadro Ergonomia em Foco. Você que está bem sintonizado agora, ergonomia é a ciência, gente, toda a interação aí entre o ser humano e o seu ambiente de trabalho, buscando sempre adaptar as condições laborais para garantir conforto, segurança e eficiência. E é claro que a gente tem muito a falar sobre esse assunto, tem muita coisa para a gente conhecer e é por isso que a Neide Dias, ela que é fisioterapeuta. Como é que a gente fala, Neide? Fisioterapeuta ergonomia. Como é que a gente fala, amiga? Pode falar fisioterapeuta com especialidade em ergonomia. Pode falar fisioterapeuta que trabalha com saúde do trabalhador, que isso fica mais fácil para que ele entenda. A saúde, hoje, o técnico de segurança do trabalho, ele também ele é um alinhado da empresa. Ele é uma pessoa dentro da empresa que ele é indispensável. Eu costumo dizer que o meu companheiro diário ali, que poderia ficar ali do meu lado 24 horas, que eu não dispensaria, é o técnico de segurança do trabalho. Que bacana. Tem gente que diz assim, mas por que você valoriza tanto um técnico de segurança do trabalho? Gente, o técnico de segurança do trabalho, ele faz o plano de ação onde a gente pode atuar. E um plano de ação bem feito é igual uma avaliação ergonômica. Você fez uma avaliação ergonômica, conseguiu detectar todos os riscos, aquela avaliação e você conseguiu fazer o planejamento adequado para aquela empresa, você consegue sanar todos os problemas que eventualmente ela pode aparecer. Então, o técnico de segurança do trabalho, ele é o alinhado principal ali. Além do fisioterapeuta que vai fazer a prevenção de risco, porque ele não pode fazer os exercícios ali, a não ser que ele tenha formação. Mas dificilmente ele vai ter. Geralmente, o fisioterapeuta ou um profissional de saúde vai ter a formação nessa área para fazer de uma forma mais fidedigna e adequada. Mas ele é um parceiro nosso porque é ele que, de certa forma, nos ajuda a mapear todos esses riscos. Eu às vezes solicito da empresa o PGR, PGRO e a avaliação ergonômica. Para o nosso ouvinte entender a linguagem Vamos técnica lá. que a gente não Vamos compreende, lá, falar o Neide. português. O que é o PGR, o PGRO? E a EPI, vamos lá. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco. Pode continuar. A AEP é a Avaliação Ergonômica Preliminar. Ela é a porta de entrada para você conseguir fazer o mapeamento de risco inicial. Que anteriormente era feita uma AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho. É um documento mais caro, onde ele custava mais caro para o empresário. E aí, quando o Ministério do Trabalho fez essa atualização, ele facilitou. Onde ele ia pagar R$300 em uma função, hoje ele vai pagar R$150. Dependendo do que for, da quantidade de funções, ele pode pagar até R$50 por colaborador. Então, facilitou a vida dele e ficou mais barato para a empresa fazer isso. Então, e às vezes, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que a ergonomia, ela não é um custo. É um investimento. É um investimento. A gente queria chegar nessa parte, viu? Porque eu tenho perguntas aqui dos ouvintes. O nosso tempo está acabando. Gente, mas calma. A Neide vai estar aqui toda semana. A gente também vai colocar a caixinha de pergunta. Ela responde para você. Você pode mandar para cá, tá bom? A gente vai deixar essa entrevista salva. Vai ter um trechinho no nosso Instagram, com o Instagram da Neide também. Quando ela fala que não é um gasto, que não é um custo, que é um investimento, eu tenho aqui o Davi perguntando o seguinte: e para essa profissional, Joelma, conhecer a empresa da gente para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa levar essa melhoria para os nossos colaboradores? Como é que a gente faz? Como é que a gente te encontra, Neide? Pode me encontrar no Instagram, pode me encontrar pelo telefone 869-9451-6516. Pode falar lá no Instagram, deixar a mensagem. A gente tem uma prévia, pode fazer um diagnóstico inicial, sem custo, onde eu vou na sua empresa, converso com você, vejo qual a necessidade que se adequa. Por quê? Por que eu faço isso? Gente, é uma coisa que eu acho que é bem necessária, porque às vezes o empresário ele não entende o que realmente ele quer fazer, o que realmente é necessário dentro da empresa dele. E tem vários documentos, tem laudo ergonômico, tem PGR, tem PGRO, tem PCMSO, tem várias coisas. O PCMSO geralmente ele já tem, que são onde tem
exames admissionais, onde o médico do trabalho faz ASOS, ou seja, tem toda essa documentação inicial. O que geralmente a gente não encontra mapeado é os riscos ergonômicos, mas a maioria das empresas até já tem. Elas não fazem esse acompanhamento, que é o que eu falei anteriormente, a prevenção de risco. Essa prevenção de risco, ela é uma obrigatoriedade, diga-se de passagem. Essa obrigatoriedade, ela gera uma multa. E aí, se você não tem isso, você pode sim ser notificado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Quando ele detecta que a sua empresa tem um grau de risco elevado, que é pelas funções, é que eles entendem qual é esse grau de risco que a empresa tem. Então, não adianta eu pensar, mas eu não fui mapeada, eu vou estar ali, ninguém vai saber qual é o risco que eu tenho. Ele vai saber porque pela sua empresa, pelo seu KNAI, ele vai saber qual é o seu ramo de atividade. Então, a sua atividade, automaticamente, ela já representa ali o risco que, eventualmente, o Ministério do Trabalho já vai estar no radar. Então, é importante que você esteja atento a isso, porque hoje, essa fiscalização ela é feita. Anteriormente, era só o Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, ela é feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, ela é realizada pela Caixa Econômica Federal. Hoje, ela é realizada pelo INSS. E ela é realizada pela Secretaria de Fazenda. Por que isso? Porque hoje, tudo é lançado no E-Social. E o E-Social, ele é um documento que ele é mensalmente. Então, o que significa dizer que a prevenção de risco ela vai ser sempre mensal. É obrigatório, às vezes, tem funções que eu preciso fazer a cada 3 meses, a cada 2 meses, mas eu tenho que colocar esse plano de ação dessa prevenção em algum lugar e fazê-la. E comprovar que eu estou fazendo. E a nossa prevenção de risco, ela é quantificada, tá? Mensalmente, você recebe um laudo quantificado com os riscos que foram reduzidos dentro da sua empresa. Olha aí, Davi. Tá? Eu tenho um recado para dar para você. Você sabia que a ergonomia pode transformar o ambiente de trabalho e aumentar a produtividade na sua empresa? E aí tem a Ergontech, que tem soluções ergonômicas e que vão melhorar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores. Se você quer uma empresa mais produtiva e saudável, a Ergontech é a escolha certa. Ergontech, ergonomia e sustentabilidade para transformar seu ambiente de trabalho. É por isso que hoje a gente recebeu a Neide Dias, ela que também é autora do livro Ergonomia para a Área Tech, super interessante. Tá certo? Eu já vou terminar de ler o meu hoje, porque é como eu tô falando aqui, viu? A Tereza tá mandando mensagem e dizendo qual é o tema do próximo, Joelma. A gente vai discutir, mas a gente quer também a sua opinião. Manda aqui pra gente, a gente sabe que é um assunto extenso, às vezes tem umas linguagens técnicas, a gente vai deixar isso mais fácil para você que tá ouvindo, para você que tá assistindo, para você que tá acompanhando, principalmente para você que hoje ouviu a Neide falar, você tanto colaborador como você empregador e pôde identificar a importância de um profissional com essa especialidade dentro da sua vida, dentro da sua empresa, para que você possa aí estar com o bem-estar em dia. Neide, queria muito te agradecer, dizer que a gente vai colocar uma caixinha de pergunta, Boa. que é para a gente deixar os nossos ouvintes aqui muito bem antenados e cheios de conhecimento para chegar na empresa e dizer, olha, eu ouvi uma entrevista, eu assisti lá da Clube News FM com a Neide Dias e eu acho que a nossa empresa pode ficar melhor com uma profissional como a Neide, porque muitos líderes, muitas chefias, muitos os empresários, às vezes, não têm o conhecimento desse benefício. Então, eu queria que você repetisse aí a rede social, o telefone, para que os nossos ouvintes fiquem antenados e comecem a te seguir. Gente, tem a Neide Dias, tem a Ergontech e tem o meu telefone, 869-9451-6516.